nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. De volta para falarmos sobre saúde. Eu tenho um recado muito especial, muito importante sobre a sua saúde, viu? Todo mundo sabe, gente, que outubro é um mês muito especial dedicado à prevenção ao câncer de mama, né? Nós já falamos várias vezes aqui no nosso programa sobre este assunto no decorrer do mês de outubro, né? E por isso, sensibilizada com essa campanha do Outubro Rosa, a Oral Sim Implantes também se dedica à prevenção, mas do câncer de boca. Pois é, gente, a Oral Sim Implantes faz questão de alertar você, telespectador do Manhã da Piedade, sobre este assunto que é tão sério e preocupa sim, viu? Já são registrados, gente, quase 15 mil novos casos por ano no Brasil do câncer de boca. Sabia disso? Pois é, um número extremamente alarmante. E olha só, atenção, viu? Uma das causas do câncer de boca é o trauma repetitivo causado por uma dentadura. É o seu caso? Você usa dentadura, né? Eu vejo tanta gente reclamar da dentadura, que não aguenta mais, que incomoda, é difícil manter no dia a dia, não tem praticidade nenhuma. Então, olha só, a nossa dica é: previna-se o quanto antes para sorrir com naturalidade, com tranquilidade, né? Então, agende agora mesmo uma avaliação preventiva, tá? Avalie, agende uma avaliação para você ver se está tudo ok e talvez para resolver de uma vez por todas esse seu incômodo com a dentadura, né? Aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha, você vai ligar no 2513 7272. É bem simples, dá até para decorar o número, né? 2513 7272. Então, você que está nos acompanhando, chega de sofrer, viu, com a dentadura, ou também tem a ponte móvel, que as pessoas reclamam muito, né? Realize já o seu sonho de ter um implante dentário e evite problemas de saúde no futuro. Previna! Prevenção é a melhor arma sempre. 2513-7272. 2513-7272. Oral Sim. Guarde esse nome, hein? Oral Sim é a sua referência em implantes dentários aqui em Belo Horizonte. Ligue hoje e agende aí uma avaliação o quanto antes, tá bom? Gente, olha só, hoje, dia 30 de outubro, é comemorado o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. E o objetivo desta data é alertar a população sobre a necessidade de um diagnóstico precoce e também de um tratamento adequado. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, gente, o reumatismo, ele atinge cerca de 15 milhões de pessoas em todo o mundo. Bom, para falar sobre esse assunto, também para esclarecer dúvidas, né, eu recebo aqui no estúdio hoje o reumatologista Thales Azevedo. Doutor Thales, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Ciri, bom dia a todos. Então, doutor Thales, reumatismo, quando nós falamos em reumatismo, quais as doenças, o que abrange aí, né, em relação à saúde das pessoas, essa palavrinha? O reumatismo, a primeira questão que a pessoa precisa entender é que, na verdade, não é uma doença especificamente, e sim um grupo bem amplo de doenças, com centenas de doenças bastante diferentes e distintas entre si. As principais doenças que a gente pode relatar, uma delas é a artrose, né, mais conhecida como osteoartrite também. Fibromialgia é uma doença muito comum, artrite reumatoide, lúpus, todas são doenças que fazem parte do espectro das doenças reumáticas ou reumatismo, como as pessoas falam. Bom, como é um grupo muito grande de doenças, quais são os principais sintomas? Como que as pessoas já podem entender assim, que pode ser um sinal de que está desenvolvendo alguma doença relacionada ao reumatismo? Nesse grupo de doenças, os principais sintomas seriam relacionados à articulação, tendões e músculos. Então, o principal sintoma seria sentir dor nessas regiões, ou na articulação, ou no músculo especificamente, ou então, além da dor, uma perda de função, uma incapacidade de realizar o movimento como era feito antigamente. Então, os principais sintomas seriam sentir dor nessa região, ou então perder um pouco da função ou dificuldade de movimentar. E essa dor, para as pessoas que estão em casa, né, não ficarem assustadas ou entenderem exatamente sobre essa dor, sobre esses sintomas, essa dor, ela começa a ser repetitiva? Todos os dias sente a dor ali no mesmo tendão, no mesmo músculo? Seria isso, doutor? Isso vai depender muito de qual é o tipo de doença que está afetando, né? Uma doença reumatológica, ela tem por característica principal ela ser insidiosa, ela vai começando aos pouquinhos, ela vai evoluindo aos pouquinhos. Mas existem algumas condições em que há uma dor mais aguda, o paciente às vezes rompeu um tendão, por exemplo, na síndrome do impacto,
e aí a dor é um pouco mais rápida, mas na maioria das vezes é uma dor que começa leve, ela vai progredindo à medida que vai passando o tempo, se tornando mais intensa. Agora, é fácil o diagnóstico ou leva todo um processo, são vários exames necessários até chegar em um diagnóstico mais preciso da doença? Depende também de qual doença a gente está lidando. Algumas são bem mais fáceis de serem diagnosticadas, às vezes só é necessária a conversa com o médico reumatologista. Outras, como lúpus, elas são mais complexas e necessitam de um número maior de exames. Mas a consulta com o reumatologista, ela geralmente é necessária justamente para chegar a um diagnóstico, que ainda é um desafio em alguns casos, sim. Bom, como são várias doenças, a gente não está falando só de uma, né? Imagino também que o tratamento, então, dependa de cada caso. Vai depender de cada caso, mas a gente tem os objetivos que a gente pode compartilhar com todas as doenças. Entre eles é recuperar a função que foi perdida, reduzir a dor do paciente caso ele tenha dor nas articulações. E aí vai depender de qual doença a gente está lidando. Em alguns casos o tratamento vai ser fortalecimento da musculatura, em outros casos a gente vai precisar usar algum imunossupressor, algum imunomodulador, para que o sistema imune da pessoa pare de atacar a articulação e ela consiga voltar a ter a função adequada que ela tinha anteriormente. No caso, por exemplo, de dores nas articulações, é um tratamento mais demorado, a curto prazo, a longo prazo? A gente divide o tratamento entre tratamento de curto prazo e de longo prazo, né? O tratamento de curto prazo seria a gente tentar reduzir um pouco a dor, às vezes usando medicamentos tópicos, só pomada no local, ou então usando algum medicamento para reduzir a dor. E o tratamento mais prolongado seria para a pessoa fique sem dor no futuro e que também recupere a função. Aí entra mais a parte de fisioterapia, às vezes algum medicamento de longo prazo que a gente possa utilizar, fortalecimento da musculatura acessória que está próximo à articulação também. E esse fortalecimento é com atividade física? Seria atividade física, fisioterapia, depende do estágio que a pessoa estiver. Uma paciente, por exemplo, que nunca teve contato com musculação, que nunca fez, o ideal é começar com fisioterapia progressivamente e aí ir avançando nesse tratamento. E à medida que for tendo um pouco de experiência, ela pode passar a fazer musculação desde que orientada pelo profissional de saúde que acompanha. Tendo um acompanhamento bem de perto, né? Isso. Agora, quanto antes a pessoa sentir um incômodo, sentir uma dor, procurar o especialista, no caso o reumatologista, mais cedo vai resolver o problema, né? Vai começar o tratamento e restabelecer aquela função, é isso? Isso, o ideal é que o paciente, sempre que tiver alguma dor, ou principalmente algum incômodo que venha se prolongando, é que ele procure assistência médica, até para que seja identificado precocemente qual doença ele está lidando, e a partir disso fazer um tratamento que evite que ele tenha alguma destruição articular permanente, que ele não consiga mais recuperar no futuro. Agora, tem uma forma de prevenir o reumatismo? As pessoas podem adotar alguns hábitos alimentares ou atividades físicas, enfim, há como prevenir? Existem algumas formas de prevenção, entre elas o paciente ele pode evitar a exposição a fatores de risco, entre eles o tabagismo, que é muito relacionado com diversas doenças reumáticas. Questão de atividade física, sempre importante fazer, fortalecimento de musculatura. Por exemplo, a osteoporose é uma doença em que ela se beneficia muito do paciente que faz musculação, porque isso reduz a chance de ter fratura. Evitar a obesidade, alimentação adequada, evitando o consumo inadequado de gordura, fritura e assim vai. Isso tudo ajuda o paciente a ter uma chance menor de ter as doenças reumáticas. Agora, doutor, atinge mais idosos, adultos, crianças também podem sofrer com reumatismo? Tem um perfil específico? Olha, pode afetar qualquer idade. Existem reumatismos que começam nos pacientes mais jovens, na criança, como a artrite idiopática juvenil, que geralmente começa antes dos 16 anos, e existem doenças que afetam mais pacientes idosos, como a artrose ou osteoartrite, que afetam geralmente a partir dos 60 anos. Muito frequente também com pacientes de meia idade, como na artrite reumatoide, que pega geralmente mulheres entre 30 e 50 anos. Pode afetar qualquer idade, a maioria dos pacientes fica geralmente adulto para idoso. Queria que o senhor explicasse a diferença, doutor, entre artrose e artrite reumatoide. Sim, a artrose é uma doença diferente da artrite. A artrose, ela geralmente afeta pacientes acima dos 50 a 60 anos. Ela geralmente predomina em mulheres, principalmente nas mãos e nos joelhos. O paciente, ele geralmente queixa uma dor articular, que ela é pior depois de atividade física, e ela vai progredindo, às vezes bilateral, causando até uma dificuldade de movimentação desse paciente.
Já a artrite reumatoide é uma doença que afeta pacientes um pouco mais jovens, geralmente entre 30 e 50 anos. É uma doença com quadro inflamatório mais exuberante, o paciente ele tem aumento de volume da articulação mesmo, a articulação fica quente, fica inchada, uma dor mais intensa. Na osteoartrite, na artrose, a gente consegue fazer um tratamento sem necessitar de imunossupressor, mas na artrite reumatoide o uso de imunossupressor, como o metotrexato ou outros, ele é mandatório para que o sistema imune pare de atacar a articulação. Agora, algumas dessas doenças aí que englobam o reumatismo podem ter alguma causa hereditária ou não? Olha, tem sim algumas doenças que têm um forte componente hereditário. A artrite reumatoide é muito comum ter pacientes de primeiro grau, o lúpus também, a osteoartrite. Geralmente o paciente ele tem um familiar de primeiro grau que tem a doença, ou então um familiar de primeiro grau tanto pode ser o pai ou então pode ser os filhos também. Tá certo. Doutor Thales, agradeço a sua participação, tá? As suas dicas, suas informações para os nossos telespectadores. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado a você, bom dia a todos. Mas aí no próximo bloco tem mais para você, viu? Nós vamos falar aqui no programa sobre como lidar com o medo e com aquela ansiedade antes da prova do Enem, viu? Você vai fazer a prova? Está passando por este momento de ansiedade? Então não saia daí, as dicas são para você no próximo bloco, viu? E você quer participar conosco? Tem alguma dúvida? Quer nos mandar alguma sugestão, alguma pergunta? Mande uma mensagem, nosso telefone é 996428473. 996428473. Voltamos já já.